Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o esboço inicial do nosso time para essa 12ª rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser compartilhado com mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa 12ª rodada do Cartola FC. E é sempre bom lembrar que também temos a nossa página no Instagram, que é o @cartoleirofc. Lá divulgaremos os nossos vídeos sempre que eles forem postados no nosso canal e também postaremos a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar. Então não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo e bora formar o esboço inicial do nosso time para essa 12ª rodada do Cartola FC. Muito bem, galera, essa foi a nossa pontuação da última rodada, 85,05 pontos, mitamos nessa 11ª rodada do Cartola FC e acredito que o grande diferencial da nossa equipe para essa rodada foram as apostas que a gente realizou. Porque tinha dois meias que eram praticamente unânimes nessa rodada, que eram Gustavo Scarpa e Arrascaeta, e no ataque tinha duas peças que eram praticamente unânime também, que era Marinho e Pedro. Bastava escolher o terceiro meia e o terceiro atacante para serem as suas apostas para a rodada. No nosso caso, a gente escolheu o Matheus Peixoto do Juventude, que foi muito bem, salvou a nossa pele no último minuto, fez o golzinho no último lance ali de pênalti, então foi muito bem. Mas no meio de campo a gente escolheu o PP do Cuiabá, que até tinha dado uma assistência, mas acabou sendo expulso, então a assistência foi meio que anulada pelo cartão vermelho. Ele fez menos 0,1, pelo menos não negativou bastante também, 85 pontos foi uma ótima pontuação. E a gente escolheu também o Gabriel Chapecó do Grêmio para o gol, fez 13 pontos, pitou nessa rodada, foi uma escolha muito certeira e que ajudou bastante na nossa pontuação. A próxima rodada do Cartola FC é só no fim de semana, não vai ter jogo do Brasileirão nesse meio de semana, a Libertadores acabou voltando, então o mercado só fecha no sábado. Por enquanto a gente vai montar um esboço inicial e na sexta-feira a gente vai divulgar a nossa escalação final em mais um vídeo, então fiquem atentos, se inscrevam no canal aí, ativem o sininho para vocês receberem informação sobre o nosso time final para essa rodada. Então sem mais delongas, bora montar o nosso time para essa 12ª rodada do Cartola FC. Esse foi o nosso último time que nos fez mitar na 11ª rodada do Cartola FC. Então bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar uma pontuação semelhante nessa 12ª rodada. Vamos começar aqui pelo gol, que é uma posição que a gente tem se dado bem nas últimas rodadas. Escalamos o Gabriel Chapecó na última, que fez 13 pontos. Na anterior, escalamos o Jailson, que fez 10 pontos. Então, vamos tentar manter essa regularidade legal com os goleiros aí, que era uma posição tão difícil de escalar na temporada passada. Para essa rodada, eu tô com 3 dúvidas no gol. A primeira delas é o Daniel do Internacional, 6,76 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. Está bastante valorizado por ter segurado o saldo de gols no Grenal e ainda ter feito 3 defesas. Mas eu acredito que o Daniel tem potencial para segurar SG para essa rodada. Então eu acredito que é uma ótima escolha. A minha segunda dúvida está no Matheus Cavicchioli do América. 6,14 cartoletas, pega o Sport dentro de casa. E como eu disse em vídeos anteriores, o Sport é um time que cede muito SG para os adversários. Mas o América não está numa fase muito legal, então a gente fica meio em dúvida com o SG por conta disso, mas o Matheus Cavicchioli é uma excelente escolha para essa rodada. A minha terceira dúvida está no João Paulo da Chapecoense, 4,75 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa, e é um jogo que as duas equipes estão muito mal. O Cuiabá está tentando se recuperar aí com a chegada do Jorginho, está até conquistando uns pontinhos ali, empatou com o Ceará, empatou com o Bragantino. Então é um jogo que causa muita dúvida, mas o João Paulo tem feito muitas defesas ao longo do campeonato. Fez 41 defesas em 9 jogos. É um número para se assustar aí, para atrair a escalação do João Paulo. Por enquanto, eu vou nele para essa rodada. Eu acredito que o número de defesas me atraiu bastante. Não sei se vai conseguir o saldo de gols. Eu acho que tem possibilidade sim da Chapecoense, que não ganhou no campeonato ainda, mas o João Paulo tem sido fundamental, tem deixado seus pontinhos e ele vai ser a escolha
para o nosso gol para essa rodada. E agora vamos escolher os nossos laterais da rodada, uma posição muito difícil de ser escalada por conta da rodada ser muito equilibrada, muitos jogos difíceis, não tem aquele grande favorito, mas tem algumas opções interessantes para essa posição. Uma delas é o Fagner do Corinthians, 11,61 cartoletas, pega o Atlético Mineiro dentro de casa. E o Fagner está numa regularidade impressionante, não negativou ainda na temporada, não tomou cartão amarelo, que é uma grande novidade para o Fagner, e sem contar que está desvalorizado. Também temos que pensar no time do Atlético Mineiro para essa próxima rodada. O time está na Libertadores, então pode ser que o Atlético poupe os seus jogadores para essa rodada contra o Corinthians, então o Fagner pode segurar um SG. Então eu acho que é uma excelente escolha para essa rodada. O Egídio do Fluminense, quando joga dentro de casa, também é sempre uma boa escolha, sempre tem uma regularidade maior quando joga dentro de casa e vai enfrentar o Grêmio, que está numa fase terrível, então mesmo com o time reserva, o Fluminense pode conseguir o saldo de gols para essa rodada. Mas as minhas duas escolhas eu acho que dificilmente eu vou mudar no esboço final do meu time. A primeira delas é o Vinha do Palmeiras, 8,5 cartoletas, pega o Atlético Goianiense fora de casa e é um lateral que sempre deixa seus pontinhos. Nessa rodada aqui ele fez 15 pontos e na última rodada, sem o saldo de gols, ele fez 3,2. Então é um lateral muito ofensivo, desarma bastante, então eu acredito que é uma ótima escolha, sem contar que ele está bem desvalorizado. Então, ótima escolha para essa rodada o Vinha e vai ser o primeiro lateral do nosso time. O segundo está logo aqui abaixo, que é o Saravia do Internacional. 7,18 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa e o Internacional tem uma boa possibilidade de conquistar o saldo de gols. E sem contar que o Saravia é um lateral que desarma bastante, 26 desarmes em 7 jogos. Então ele sempre conquista seus pontinhos mesmo sem um saldo de gols. Como vocês podem ver, é um lateral muito regular, é um lateral de cartola e ele vai ser a segunda escolha da nossa lateral para essa rodada. Bora escolher nossos zagueiros para essa rodada. Logo aqui de cara eu vejo uma opção que é bastante interessante para essa rodada, que é o William Arão do Flamengo. 10,72 cartoletas, pega o Bahia fora de casa. É um jogo que dificilmente o Flamengo vai segurar o saldo de gols, na minha opinião. Mas o William Arão é um jogador que conquista muitos pontos, mesmo sem um saldo de gols. Nas últimas rodadas, fez pontuações bem aceitáveis. E sem contar que ele é um jogador que está atuando como volante, então pode conquistar muito ponto em desarme. Então, com a desvalorização dele, eu acredito que o William Arão seja um ótimo nome para a rodada, mesmo sem contar com o saldo de gols. Então, olho no William Arão. Mas as nossas duas escolhas para essa rodada, por enquanto, vão ser o Manuel do Fluminense, 6,57 cartoletas, pega o Grêmio dentro de casa. E como eu disse quando eu falei dos laterais, o Fluminense pode ir com o time reserva por estar na Libertadores, mas o Grêmio está numa fase terrível, 3 pontos no campeonato apenas. Então o Manuel tem a possibilidade de conquistar o saldo de gols, sem contar que está desvalorizado também. Boa tendência em valorização para essa rodada. A minha segunda escolha vai ser no Internacional, vou dobrar o Internacional na nossa defesa, que é o Bruno Mendes, 4,61 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. E o Bruno Mendes é um jogador que tem sido mais regular até que o próprio Cuesta. É um jogador que dá mais desarmes, faz menos faltas, então para cartola eu prefiro o Bruno Mendes do que o Vitor Cuesta. Então por enquanto ele vai ser o segundo zagueiro do nosso time. Depois de escolher nossos zagueiros, bora escolher os nossos meias, que está uma posição muito legal para escalar nessa rodada, muitas opções interessantes. Eu estou até pensando em mudar a formação tática do nosso time para um 3-5-2 ou um 4-4-2, porque está bem legal para meia e está um pouquinho escasso para atacante. Por enquanto, eu vou manter no 4-3-3, que é a nossa formação original. Quem sabe até sexta-feira eu mude a formação do nosso time, mas por enquanto vamos manter no 4-3-3 aqui. E a primeira escolha do nosso time vai ser um meia do Internacional. Estou apostando pesado no Internacional, isso é um perigo. Que é o Edenilson, 17,69 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. E é um meia que, além de estar desvalorizado, tem o fator pênalti para contribuir. Ele é um jogador que depende muito do pênalti para estourar. Como vocês podem ver, ele fez 5 gols no campeonato e os 5 foram de pênalti. Mas eu acho que é um jogo muito propício para o Edenilson ir bem. Então, por enquanto, ele vai ser a primeira escolha do nosso time. A nossa segunda escolha, eu acho que não teria como ser diferente por causa da regularidade dele, que é muito boa.
que é o Gustavo Scarpa do Palmeiras. 15,22 cartoletas, pega o Atlético Goianiense fora de casa. A gente não sabe se o Scarpa vai jogar ainda, porque ele jogou todos os jogos do campeonato. O Palmeiras agora está envolvido com o Libertadores, então pode ser que o Scarpa seja poupado nesse jogo. Por enquanto ele está como provável aqui, então a gente vai manter ele no nosso time, porque realmente não tem jeito, é uma regularidade impressionante e ele é o nosso segundo meia para essa rodada. A nossa terceira escolha vai ser o nosso capitão da última rodada, que também tem uma regularidade impressionante, que é o Arrascaeta do Flamengo. 12,56 cartoletas, pega o Bahia fora de casa, está um pouquinho valorizado, mas o Arrascaeta tem uma regularidade impressionante. Nos 2 jogos que ele fez na volta dele da Copa América, ele foi muito bem, fez pontuações muito bacanas. Então, por enquanto, ele vai ser a nossa terceira escolha para o nosso meio de campo. E finalmente chegamos ao nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então, bora escolher nossos atacantes. E logo aqui de cara vemos o Gabigol do Flamengo. 22 cartoletas, ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. Então, isso é um perigo. Eu vou explicar o porquê. Quando um jogador não estreia no Campeonato Brasileiro, a valorização dele vai só aumentando. Ou seja, ele vai precisando de cada vez mais para começar a valorizar. Como a gente está na 12ª rodada, o Gabigol vai precisar de cerca de 25 a 26 pontos para começar a valorizar. Então, se o Gabriel não vai bem, faz 1 ou 2 pontos, é capaz de você perder até 5, 6, até 7 cartoletas. Então, para valorização, escalar o Gabriel para essa rodada é extremamente perigoso. Eu não vou arriscar por conta disso, mas se você não estiver pensando em valorização, pensar só na pontuação, eu acredito que ele seja uma aposta, mas para valorização é realmente muito perigoso escalar o Gabriel. Como eu disse quando eu falei dos meias, tá muito escasso para escalar atacante para essa rodada, tá com pouca opção realmente. Então eu vou escalar 2 atacantes que é regularidade total, que é Hulk e Marinho. O Hulk pega o Corinthians fora de casa, ele já foi poupado no último jogo. A gente ainda não sabe se o Atlético vai poupar no jogo contra o Corinthians, mas se o Hulk jogar, eu acredito que seja uma boa escolha para garantir pelo menos os seus pontos, porque ele realmente é um dos atacantes mais regulares do Cartola nessa temporada. E o Marinho não preciso falar mais nada, né? É um atacante muito regular, acredito que a menor pontuação dele beirou na casa dos 5 pontos, foi 4,7 na segunda rodada a menor pontuação do Marinho. Então, mesmo sem fazer gol, ele sempre garante os seus pontinhos. Então, ele vai ser a nossa segunda escolha para essa rodada por conta de regularidade, porque realmente está bem escasso de escalar atacante. A nossa terceira escolha vai ser como uma aposta, por enquanto, que é um jogador que foi muito bem na temporada passada, mas nessa temporada não está fazendo muitos gols, está indo mal no Cartola, mas quem sabe essa rodada seja a rodada da redenção dele, que vai ser o Yuri Alberto do Internacional. 3,74 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa. E como o Yuri Alberto é titular do Internacional, também tem a possibilidade dele ser poupado. O Internacional pega o Olímpia no meio de semana aí, entre os 2 jogos da Libertadores. Então pode ser que o Thiago Galhardo entre no lugar do Yuri Alberto. Mas por enquanto, como o Yuri Alberto está provável, ele vai ser a terceira escolha para o nosso ataque. E para finalizar o nosso time titular, vamos escolher o nosso técnico para a rodada. Temos 7,85 cartoletas disponíveis. Acredito que seja suficiente para contratar o técnico que a gente quer para essa rodada. Acho que não é novidade para ninguém, depois de tanto de jogador do Inter que a gente escalou para essa rodada, nosso técnico vai ser o Diego Aguirre. 7,56 cartoletas, foi ali na risca, sobrou 29 centavos. Caso você queira gastar menos com o técnico nessa rodada, tem 3 opções interessantes aqui entre os mais baratos. A primeira delas é o Wagner Mancini, do América, 5,92 cartoletas. Pode garantir saldo de gols e aumentar a média dele, então acho que é uma boa escolha para essa rodada sim. E os outros 2 são os técnicos mais baratos que vão se enfrentar nessa rodada, que são o Jair Ventura e o Jorginho. Eu acho que é um jogo que pode ser benéfico para qualquer um dos lados por conta da fase que está muito ruim. Então, acredito que qualquer um dos 2 que você apostar está válido, será uma aposta bacana, mas por enquanto o Diego Aguirre vai ser o técnico do nosso time. E para finalizar o nosso elenco, montamos aqui o nosso banco de reservas com João Carlos do Cuiabá no gol, vai enfrentar justamente o nosso titular, que é o João Paulo da Chapecoense. Moisés do Internacional, que surge como uma alternativa mais barata ao Saravia, então é uma ótima escolha para titularidade sim.
Na zaga, o Gabriel Lacerda do Ceará, que tem feito uma média bacana nessa temporada. O Juninho Valora no meio de campo, é o principal jogador do América hoje, está numa média muito bacana no Cartola, ótima opção para titularidade também. E no ataque, o Carlos Alberto também no América, que surgiu com uma ótima promessa. Nosso atacante mais barato é o Yuri Alberto, que custa 3 cartoletas, então a gente tem que escolher um atacante um pouco mais barato. E o Carlos Alberto está fazendo uma temporada bacana, está numa fase legal, foi bem no jogo contra o Atlético Mineiro, e ele fecha o nosso banco de reservas para essa 12ª rodada. E assim montamos o nosso esboço inicial para essa 12ª rodada do Cartola FC com João Paulo no gol, Saravia e Vinha nas laterais, Manuel e Bruno Mendes na defesa, Edenilson, Arrascaeta e Gustavo Scarpa no meio de campo, Hulk, Yuri Alberto e Marinho no ataque, comandados pelo Diego Aguirre. Nosso time custou 127 cartoletas, acredito que seja um preço acessível. E o nosso capitão nos gerou muitas dúvidas, porque está uma rodada muito equilibrada. Não tem aquele jogador que a gente fala, esse tem que ser o nosso capitão. Mas por enquanto, pensando na regularidade, é aquele jogador que gera muitos scouts, sempre garante os seus pontos. Por enquanto, o nosso capitão vai ser o Marinho dos Santos. Então, bora confirmar aqui a nossa escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa 12ª rodada do Cartola FC. É isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e não se esqueçam de deixar os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa próxima rodada do Cartola FC. Lembrando que na sexta-feira tem vídeo novo para atualizar o nosso time para essa 12ª rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.